Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal e se você já é inscrito, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, já ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Já deixa aquele joinha bem maneiro que eu sei que vocês vão curtir muito esse vídeo para depois não esquecer no final. E o assunto do vídeo, como vocês viram no título, né? Hoje é o dia da paixão palmeirense e nada mais justo do que fazer um vídeo especial falando desse marco que foi aí na nossa história. Muita gente que principalmente da minha idade, né? Eu nasci em 94, não lembra que em 93 nós tivemos esse acontecido que mudou completamente a nossa história, ainda mais que foi em cima do nosso maior rival, né? Então eu vim contar aqui um pouquinho pra vocês, espero que vocês curtam bastante o vídeo, tá? Agora solta a vinheta e vamos ler aí pra vocês. Década de 80 começava, e com ela uma fila sem títulos nos aguardava. Foram inúmeras conquistas, desde a sua fundação. Uma geração acostumada com taças, vivia uma fase sem precedentes. Mesmo goleando nosso maior rival por 5-1, 3-0, chegamos a uma final depois de 10 anos, mas uma tragédia aconteceria. O Inter de Limeira e o Palmeiras vencia. A fila então continuaria. Em meia fase ruim, rival imitando porco achava que nos intimidaria, mas a torcida como mascote, o porco adotaria. 68 jogos sem perder em casa e recorde mundial. Um pouco de alegria em meio ao caos. Centro de treinamento sendo construído, encerrou uma década de derrotas e poucos ídolos. A reestruturação começou com a virada da década. Uma nova esperança pairava sobre todos, sedentos por títulos. Um time acostumado a ser campeão não merecia esses anos de apagões, mas a Ferroviária no caminho foi uma pedra, torcida quebrando nossa sala de troféu, desânimo, frustrações. O pesadelo parecia não ter fim. Mais uma final sendo derrotado. Então novos reforços chegaram, nova motivação, nova esperança surgia. Paulista de 93 começou. O Palmeiras desfilava, passou fácil pela fase da classificação. A final tão aguardada chegava, logo contra o nosso maior rival. Primeiro jogo foi tenso, nervoso. O Palmeiras não fazia um jogo igual fez até então. Viola abre o placar, imitando um porco, humilhando jogadores e torcida. Mas o Palmeiras sabia bem o que viria pela frente. Uma semana em Atibaia, os dias não passavam. A pressão de estar na fila de títulos pairava pelo ar novamente, entre a torcida e os jogadores. Mestre Lucha e plena sabedoria motivou o time de uma forma extraordinária, mexendo de uma forma espetacular os jogadores. Estava nítido que seria outra história. Palmeiras entra em campo, concentrado, com raiva no olhar, pronto para a guerra. 36 do primeiro tempo, a história começava a ser escrita. Zinho abre o placar, ecoando o grito de gol no Brasil inteiro. Nas casas, nos bares, no estádio, lágrimas escorriam de emoção. O jogo continuava tenso, brigado, violento. 29 do segundo tempo, Evair faz o segundo gol. Ali ninguém mais tirava aquele título. Os minutos foram passando, o Palmeiras não dava trégua, abafava seu rival. O terceiro sairia em questão de tempo. Edilson faz o terceiro, o Palmeiras atacando, com 5, 6 jogadores. Nosso freguês não via a cor da bola. A prorrogação começou e com ela o maior momento da história do Palmeiras. Edmundo sofre um pênalti e vai com tranquilidade faz o quarto gol. Um divisor de águas para uma geração nova. Uma emoção inexplicável para quem viveu 16 anos sem gritar é campeão. O Palmeiras renascia, o sorriso voltava ao rosto dessa torcida que canta e vibra e jamais abandonou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um marco na vida de todos os palmeirenses, que graças a esse título, em 19 meses o Palmeiras viria a conquistar 5 títulos, algo que nenhum outro time havia conseguido depois de enfrentar uma fila tão grande. Abrindo uma década de conquistas, transformando-se no campeão do século XX. O campeão, de fato, voltou. Avante palestra!